Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olá, me chamo Thiago, sou pastor há mais de 13 anos e são 13 anos cuidando de vidas e de pessoas. No início do vídeo eu comecei a falar as palavras de Jesus descritas no livro de João, capítulo de número 16, versículo de número 33, a parte final do versículo que vai dizer que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu nesse mundo. Mas o início do versículo vai dizer que no mundo eu e você teremos o quê? Lutas e aflições. Muitas pessoas no meio cristão acreditam na ideia que, pelo fato delas começarem a servirem a Deus, a fazerem a vontade de Deus, obedecerem a Deus, elas não vão passar por problema algum, que a vida será um pleno mar de rosas, que elas não vão passar por dificuldade financeira, que elas nunca vão enfrentar uma enfermidade. Há algumas pessoas que eu coloco aqui como julgadoras, que acreditam no seguinte, que toda pessoa que está na igreja, que está passando por algum tipo de problema, ela está em pecado. Não é verdade? Provavelmente você já conheceu alguém que julga a vida das outras pessoas só porque elas estão passando por lutas e aflições. Mas o próprio Jesus falou que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, o quê? Nós vamos passar por lutas e aflições na nossa vida. Só existe uma única forma, uma única maneira de você não passar por mais problema algum aqui nessa terra. Se você quiser o segredo, eu vou lhe contar agora. Você não quer passar mais por problema nenhum, não? Eu descobri o segredo, sabe qual é? É partir dessa para a glória. A Bíblia vai dizer que lá na glória, lá na Nova Jerusalém, Jesus vai enxugar todas as nossas lágrimas, não terá sofrimento, não terá dor, não terá aflição, não terá lutas e nem problemas lá na eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, eu tenho que te avisar, por mais que você seja um crente fiel a Deus, você vai passar por lutas e aflições. Mas eu tenho algumas boas notícias para poder te dar, para o que você que está passando por alguma luta e alguma aflição na sua vida, eu tenho uma boa notícia para você. A primeira boa notícia é que o quê? Toda luta, todo problema que você vai enfrentar na sua vida nunca será algo eterno. Sempre toda luta tem um prazo de validade na nossa vida. Vamos dar alguns exemplos aqui. Davi, ele foi perseguido, mas o tempo que ele reinou foi muito maior do que o tempo que ele foi perseguido. José também foi vendido, ele foi vendido, sofreu calúnias, foi acusado, foi preso, mas José, ele governou muito mais do que o tempo que ele passou sofrendo. Então o que eu quero dizer para você, todo sofrimento que eu e você passamos na nossa vida, ele já tem data de validade, ele tem data do que? De término. É por isso que o livro de Salmos vai dizer, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É Deus dizendo que o quê? Toda aflição e todo problema que você enfrenta na sua vida, ele vai acabar e vai passar. Então a primeira boa notícia que eu tenho que dar para você aqui é o quê? Toda luta e toda aflição que você está enfrentando na sua vida vai passar. Vai passar. Paulo, ele vai dizer o seguinte no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 17, vai dizer assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. O que Paulo está querendo dizer? Momentânea, dura apenas um momento. Então, a boa notícia para você, a primeira boa notícia é o quê? Que toda luta que você está passando na sua vida, pode ser na família, na saúde, financeira, espiritual, ela vai acabar. Vai chegar o tempo de felicidade na sua vida. A segunda boa notícia que eu tenho para te dar sobre as lutas e as aflições, além delas terem prazo de validade, a segunda boa notícia é falar que ela
é leve. Leve como assim, pastor? Paulo, ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação, eu aprendi algo na minha caminhada com Jesus. Deus nunca vai permitir que eu passe por algo na minha vida que eu não seja capaz de suportar. O próprio Paulo, falando aos Coríntios, vai dizer que Deus não permite que a gente seja tentado acima daquilo que nós podemos suportar, mas junto com toda a tentação, ele também dá o escape. Então a Bíblia está fazendo uma afirmação: Deus nunca vai permitir que você passe por algo na sua vida que do outro lado Deus já não tenha visto que você é capaz de suportar e é capaz de você sair de lá como vencedor. Então, se hoje você está passando por um problema financeiro, Deus já te viu lá no futuro vencendo esse problema financeiro. Deus nunca vai permitir algo que você passe na sua vida que você não seja capaz de suportar. Quer ver um exemplo aqui? É bem provável, você que é pai, que é mãe, que já foi no mercado com o seu filho pequeno, o seu filho, ele gosta de carregar juntamente com você as sacolas. Você paga no caixa e aí você pega as sacolas para levar para o carro, levar para o estacionamento, enfim. E o seu filho quer fazer o quê? Ele quer uma sacola que ele possa carregar. E eu te pergunto, você pega a sacola que tem 10 quilos de arroz e dá na mão do seu filho pequeno para poder carregar? Não. Você pega a sacola que tem uma bolacha, um salgadinho e fala: filho, leva, me ajuda aqui. Então Deus, ele age da mesma forma. Ele olha para mim, ele olha para você, vê o quanto você consegue suportar e só permite que você passe por algo que você possa suportar. Talvez você esteja aí do outro lado aí tentando enfrentar um luto. Talvez você ainda não conseguiu superar um luto, talvez você não conseguiu superar uma perda financeira, mas o que eu quero dizer para você: Deus nunca vai permitir que você passe por algo que você não consiga suportar. Então a segunda boa notícia é: tudo que eu e você enfrentamos na nossa vida de problemas, eu e você somos capazes de suportar. Somos capazes de enfrentar. E a terceira boa notícia que eu tenho para te dar é o que está escrito no livro de Salmos. Salmos 68, versículo de número 19, que vai dizer o seguinte: bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Em outras traduções vai dizer que de dia em dia Deus nos dá força para carregarmos os nossos fardos. A terceira boa notícia é que todo problema que você está enfrentando na sua vida, Deus te dará força para superá-lo. Deus te dará capacidade para você enfrentar, para você suportar. Não existe problema que Deus não possa te dar força para você encarar, suportar. A gente vê isso em todas as histórias da Bíblia. Pega Abraão, um homem de 100 anos. Você acha que Abraão suportou todos esses anos porque Deus dava força para ele? Você acha que José suportou tudo que ele passou lá no Egito porque Deus dava força para ele? Você acha que foi à toa que Davi suportou porque Deus dava força para ele? Jesus, no seu momento de se entregar para ser crucificado, ele suportou porque Deus dava força para ele. E eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui: Deus te dará força para suportar qualquer tipo de fardo, qualquer tipo de problema que você enfrente na sua vida. Deus está te dando forças. Deus está te dando forças. Então hoje eu quero dizer para você: todo problema que você enfrenta na sua vida, ele passa. Todo problema que você enfrenta na sua vida, você pode suportar. E todo problema que você enfrenta na sua vida, Deus te dará força para superar. Que esse Deus Todo-Poderoso possa te abençoar hoje e sempre, em nome de Jesus. Se você me escutou até aqui, estenda suas mãos, feche seus olhos e eu vou orar por você. Querido Deus, eu oro por essa pessoa
que está me ouvindo, Senhor. Eu oro pedindo que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida dela, Senhor. E toda aflição e todo problema que ela está enfrentando na vida dela, eu digo, diabo, caia por terras agora. Toda enfermidade, todos os problemas financeiros que se levantaram contra a vida dela agora, todos os problemas familiares no casamento dela, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora: suma, desapareça, em nome de Jesus. Senhor, que o problema que ela está enfrentando acabe, que o Senhor dê força para ela suportar e que o Senhor dê força para ela sair muito mais do que vencedora dessa situação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te ilumine cada vez mais, em nome de Jesus.